Tenho falado bastante, Brasil afora, sobre a questão prisional. Eu quero dar também um testemunho muito rápido de como eu fui parar nesse Departamento Penitenciário Nacional. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, meu professor, há alguns anos, eu sou membro do MP há 24,5, esse senhor, o ministro, ele me ligou nos fins de dezembro de 2010 e me fez o convite, porque nós já tínhamos feito alguns trabalhos juntos, notadamente no caso da máfia dos fiscais. Eu trabalhava no GAECO do MP e ele presidia a comissão, a CPI da Câmara. De lá para cá, nós estreitamos o relacionamento, mas o ministro... Obrigado. Ficou bom. Eu sou promotor de júri, eu tenho que tomar cuidado para não falar as 2 horas. Então, eu tenho que ficar quietinho, ser objetivo na minha fala. E ele me ligou e é engraçado que a minha filha, então, 7 anos, atendeu, falou, papai, tem um ministro aí que não falar com o senhor. Eu pensei que era o ministro leigo da Eucaristia, da igreja que eu fazia parte dos ministros leigos também. Era o ministro da Justiça. E ele falou que tinha uma encrenca para mim. Agora, eu queria dizer que a expressão encrenca, ela não dá a dimensão do problema. Eu acho que o vernáculo não traz na sua essencialidade. Nós temos um problemão. O Brasil precisa enfrentar essa questão com muita sabedoria e muita responsabilidade em todos os lugares. O Brasil encarcera muito e encarcera mal. O Brasil encarcera demais as minorias e não encarcera as pessoas que deveriam... Então, muita gente está dentro da unidade prisional, devia estar fora e vice-versa. Não é? Nós vamos fazer um olhar muito superficial disso, porque o tempo é curto, e eu acho que o tempo que eu tomo dos senhores, e vice-versa, ele tem que ser usado com muita qualidade. Talvez eu bombardeie com informações, depois a gente decupa em outro instante, ou detalha no outro momento que eu vou falar. Mas o Infopem, o sistema informatizado do sistema do DEPEN, que está de acesso público, ele traz uma projeção no tempo. Ele vai demonstrar, em resumo aqui, essa tragédia. O Brasil hoje tem 550 mil presos, para o mais ou para o menos. O Infopem do DEPEN, ele retrata, ele congela a informação num determinado momento da sua divulgação. Mas o sistema prisional, eu fazendo uma metáfora até pobre, mas é o que tem, ele é como um ônibus que sai do seu ponto inicial, e o ônibus tem 100 vagas ali para as pessoas sentarem, então ele enche ali, e logo em seguida ele vai entrando mais gente, 150, só que ao longo do percurso, digamos, Santo Amaro, Praça da Sé, entrou muita gente, mas também desceu muita gente. Há uma conta de que o sistema penitenciário, quando eu falo penitenciário, eu tenho que falar prisional, porque o sistema penitenciário é pequeno problema. Em penitenciárias está uma parte do problema, porque nós temos os presos provisórios, que correspondem a 40% dessa demanda, e esse ônibus ele chega lá na ponta com 120, 130, 140, hoje, digamos assim. Mas por ele passaram dezenas ou mais de pessoas que entraram e saíram. Há um índice de entrada e saída por ano de 20%. Se nós temos 500 mil presos, nós vamos ter 100 mil pessoas entrando e saindo. Mas sempre sai menos do que entra. Daí o déficit carcerário. Não é? Será que eu consigo? Nesse quadro, que eu não estou enxergando daqui, mas acho que... Né, nós vamos perceber que nós não estamos falando em 30 anos, não. Nós estamos falando em 7 anos. E em 7 anos, o Brasil teve um incremento de pessoas presas. Não se esqueçam que eu falei no começo. Isso é congelado. Né? Isso é congelado. No fim do ano, na contagem do fim do ano, era o que tinha. Mas muito mais pessoas passaram por aí, porque entraram e saíram. Portanto, no fim do ano de 2005, havia 300 mil pessoas presas. Hoje nós temos 550 mil pessoas presas, se não tivermos mais. Tínhamos 175 mil vagas, hoje nós temos 310 mil vagas, e com perspectiva de até o fim do ano de 2014, 2015, ter 400 mil vagas. Um país que tem 400 mil vagas já tem muitas vagas.
Se o custo do preso sai R$2.000 mês, quando eu falo custo, eu estou falando de custo direto. Serviço de hotelaria, comida, água, roupa, quando tem. Né? Mas, enfim, o custo do preso, R$2.000. Se o Brasil tem 550 mil pessoas presas, o Brasil gasta com preso R$1.100 bilhões por mês. É muito dinheiro. Nós temos, nessa perspectiva, alguns detalhes que não estão aí, mas eu vou falar porque está no Infopem. O Brasil tem hoje 107 mil servidores diretos, contratados por concurso, fora os terceirizados. Não entra nessa conta. Nós não sabemos, porque cada estado tem uma peculiaridade. Nós temos aí, nesse contexto, 2/3 de pessoas presas com envolvimento em crimes contra o patrimônio e lei de drogas. Até um pouco mais. 3/4 da população presa, das pessoas presas, estão cumprindo pena ou acusadas dos crimes contra o patrimônio, furto, roubo e de tráfico. Artigo 12 ainda, 12 e 33 agora, não estão agora. Não é? O Brasil tem 2/3 de população afrodescendente, são pardos e negros, os demais são brancos, índios e demais raças. O Brasil tem o jovem adulto preso de 18 a 29 anos, também nessa mesma proporção, de 2/3. O Brasil tem 27 mil analfabetos, assim declarados analfabetos, declaradamente analfabetos, aqueles que não conseguiram assinar o indiciamento, colocar o dedão no indiciamento. Agora, os analfabetos funcionais, nós podemos considerar aqueles que não têm o ensino fundamental completo. Nós temos aí gente com qualificação, enfim, mesmo sem o fundamental completo, mas nós temos também 2/3 da população carcerária, ou 3/4 de pessoas sem o fundamental completo. É um diagnóstico inquestionável que o Brasil encarcera negros, periféricos e, enfim, são afrodescendentes, digamos assim. É uma opção ideológica que tem que ser rompida. O Brasil tem que... Então, nós temos, hoje, no sistema prisional brasileiro, 70 mil pessoas cumprindo penas por furto. Nós temos, no sistema prisional brasileiro, 135 mil pessoas presas por tráfico. Do grande tráfico ao pequeno tráfico. E o tráfico acabou, naturalmente. Com tanta gente presa, os traficantes sumiram do mercado. Nós temos que ter um pouco mais de sensibilidade, porque o direito penal, ou melhor, o sistema prisional, ele é o produto de uma lógica que vem desde a definição do bem jurídico que o direito penal quer tutelar. Fala que eu estou em palestra, viu? Por favor. Estou brincando. Para a gente não esquecer de colocar no silencioso. Chefe, tudo bom? Depois o professor Durso vai falar para nós. Nós passamos a minha, não é isso, professor? Lua de mel juntos. E ele explica. E aí, eu até perdi o mote. Veja, o problema do celular mas a gente não tem, a gente esquece. Então é isso. Desde a definição do bem jurídico que o legislador acha que tem que tutelar, e o bem jurídico penal é aquele de exceção, porque o direito tutela bens jurídicos, o direito penal tutela bens jurídicos de especial relevância. E essa especial relevância, ela se torna de relativa relevância. Olha, eu sou promotor, eu não gosto de gente que comete crimes. Mas, assim, não é inteligente, não é sensato o investimento dessa ordem para não dar retorno. Eu não estou falando da questão dos direitos humanos, que alguém haverá de falar. Eu estou falando de um olhar economicista. O país paga isso. Não é? E nós não sabemos ainda o quanto de pessoas reincidem. Daí nós temos que montar um observatório nacional. Nós conseguimos, em parceria com a Universidade de Santa Catarina, olhar que o Brasil tem apenas 400 teses e dissertações de mestrado que trabalham nesse assunto. É pouquíssimo. A universidade não pesquisa o problema. E, por mais paradoxal que seja, é a PUC que pesquisa mais, porque está vinculada à pastoral carcerária, que é uma das poucas instituições que entram nas unidades prisionais, não com olhar de Estado, mas com olhar de sociedade civil. Então, agora, o detalhe é que nós temos a presidenta da República que ela conhece o sistema prisional, se bem que por outros motivos, o bem jurídico que se tutelava naquela época era vinculado à questão política, mas o fato que ela ficou 3 anos aqui na penitenciária feminina, ela conhece o sistema prisional, eu tenho dito,
na voz passiva, não na voz ativa. E quem conhece o sistema prisional na voz passiva pensa o sistema prisional de outro jeito, de outra forma. E é o momento de mudarmos alguma coisa. É um evento como esse, diagnosticar e trazer para a realidade a pressão para mudanças. Então, vejam só, esse é o crescimento. Mas a população brasileira não cresceu nessa mesma ordem. O encarceramento cresceu. Bom, aí nós fazemos um paralelo. Já que a minha fala, ela fala da atualidade, eu vou me restringir aos 2 últimos anos. Presos provisórios, o Brasil, dezembro de 2011, 217 mil, dezembro de 2012, 229 mil. E aí uma preocupação. Entre 2011 e 2012, nós tivemos a lei das cautelares. E aumentou. A esperança, né, a lei das cautelares, que alterou as cautelares do CPP, que vinha a ter o ministro da Justiça, então deputado federal, como relator, e aí nosso empenho no sentido de fazê-la aprovada, ela impactou de uma maneira inversa daquilo que nós esperávamos. Ou seja, mesmo com as cautelares, houve um incremento dos presos provisórios. Isso é preocupante. Mas, né, nós temos ali, ainda em delegacias de polícia, 34 mil pessoas. O desejo é não ter ninguém na polícia, na delegacia de polícia. Porque a polícia, no artigo, pela regra do 144 da Constituição, não tem que cuidar de preso, tem que cuidar de investigação, de trabalho investigativo. Mas nós temos ainda uma população que é o dobro da população carcerária de Portugal presa em carceragem. Diminuiu por conta do esforço, bastante, mas tem muita gente ainda presa. As mulheres presas, nós temos uma tragédia dentro da tragédia, mas a doutora Rosemarie Correia vai vir falar aqui, e ela até pediu dados ontem no DEPEN, e nós oferecemos. Porque a mulher presa, ela teve um incremento muito maior, cresceu mais de 200% nesses mesmos 5 anos. A mulher encontrou seu lugar na sociedade, e eu digo, encontrou também no sistema prisional. Porque se ela está envolvida nas atividades, e também nas atividades ilícitas, não deixa de estar. É um reflexo da própria realidade da mulher. E a mulher encarcerada. Só que o sistema não pensou, quando eu falo sistema, não se tinha perspectiva disso. E aí as unidades prisionais, para as mulheres, elas são aquilo que sobrou dos homens. Quando uma cadeia pública ela é desocupada por homens, ela é ocupada por mulheres. E aí houve uma determinação da senhora presidenta da República para que nós zeremos o déficit carcerário feminino, e é nesse sentido que nós construímos aí alguns projetos arquitetônicos de referência, não só passar o recurso, mas também passar o projeto arquitetônico e os complementares. Praticamente o executivo pronto. O Estado pega o dinheiro, constrói com a planta. E para a mulher nós tivemos que pensar em soluções arquitetônicas diferenciadas, porque a mulher tem peculiaridades que o homem não tem. Mulher entra com filho, mulher a cada 28 dias tem, né, a sua contingência, eu diria assim, e a unidade prisional tem que pensar, inclusive, nesse aspecto. A mulher toma banho e tem o seio à mostra, o homem pode tomar banho com um anteparo menor do que a mulher. Então, tem que se pensar nisso também, foi pensado. Quem tiver curiosidade, entra no site do DEPEN e veja a questão da mulher encarcerada. Só que ainda tem mulher encarcerada em delegacia de polícia. O Brasil tem 310 mil vagas, por fim do ano nós vamos aumentar mais umas 5 ou 6 mil vagas. Mas a entrega é de 42 mil até o fim do ano que vem, de 2015. Presos envolvidos em programas de trabalho externo. Não podemos perder a perspectiva que nós temos 550 mil pessoas presas. Só 21 mil hoje trabalham fora. São os do semiaberto. O fechado não dá para entrar nessa conta. O aberto também não conta, porque o aberto não está nesse contexto. Presos envolvidos com programa de trabalho interno. E aí já tem algo em torno de 20%. Aumentou em um ano apenas 1.000. Com o Pronatec, que é o Programa Nacional de Ensino Técnico, que o Ministério da Educação passou 90 mil vagas, talvez isso aumente para o ano de 2013. Presos envolvidos em atividade educacional, para nossa surpresa, apesar da remissão pelo estudo, que também e eu não quero fazer política aqui de governo, mas também foi nesse governo, nós conseguimos transformar uma tendência jurisprudencial em lei, a cada 12 horas estudadas hoje, no regime oficial de ensino, com reconhecimento, e o conceito
a unidade prisional ter vaga, ter salas de aula, e essas salas de aula são uma extensão da escola mais próxima, para poder gerar diploma, para poder gerar certificado, para poder gerar tranquilidade para o juiz que vai reconhecer as remissões. Mas, apesar disso, apesar desse esforço, não houve um incremento muito grande. Nós temos só 50 mil pessoas e houve uma diminuição. Apesar da remissão pelo estudo impactar no custeio. Porque se você consegue dar remissão pelo trabalho, remissão pelo estudo, você diminui lá na frente, se o preso sai mais cedo da unidade prisional e qualificado, naturalmente que ele vai impactar. E eu estou fazendo uma visão economicista. Repito, a questão da humanidade dos seres humanos a gente nem discute, porque isso é obrigação. Então, dá qualidade. Então, esse é o grande desafio. Presos condenados provisórios com penas até 4 anos. Até 4 anos. 54 mil. São Paulo tem esses dados aí, a população total era, no ano passado, fim do ano passado, de 195 mil. Hoje, conversando com o Lorival Gomes, chegou a 208 mil pessoas. São Paulo tem a necessidade de ter uma unidade prisional por mês construída, nessa lógica. Então, nós temos aí presos provisórios, acho que agora um pouco mais, um pouco menos, 63, pulou para 67. Delegacias de polícia, ainda o Estado tem 4.800, o Estado está se esforçando para sair de 6 mil, diminuiu o número de 1.200, né, no ano. Mulheres presas, 12.011, eram 11.800 em 2011, em dezembro de 2012, 12.674. E uma coisa interessante é que praticamente 70% das mulheres presas têm envolvimento com o tráfico. Não são, a característica da mulher presa é que não comete, via de regra, crimes com violência ou grave ameaça. Não é? Mas nem por isso a sanção respectiva é menor. Né? Muitas presas são presas levando droga nas próprias unidades prisionais e o reflexo disso é muito grande. São Paulo conta hoje praticamente com 40% das mulheres presas. Vagas no sistema prisional, nós temos aqui em São Paulo, tínhamos em dezembro de 2012 102 mil, houve algumas inaugurações, especialmente para mulheres. Envolvidos com trabalho externo, está aí para verem, 5.600 e 4.758, pelo menos os dados que nos chegaram. Trabalho interno já é praticamente o reflexo do que eu já mostrei, 41 mil pessoas em trabalho externo, interno, caiu. Educacional, caiu também. Nós queremos ver se a coisa vai, daí eu explico como é a lógica da saúde e da educação, porque já falo agora, embora eu vá mostrar os slides mais para frente, percebeu-se ao longo desses anos que os estados têm desenvolvido enorme esforço para criar carreiras dentro das secretarias de administração penitenciárias ou correlatas. Então, se nós olharmos o diagnóstico de São Paulo, nós vamos encontrar muitos médicos, nós vamos encontrar muitos enfermeiros, nós vamos encontrar muitos professores. A nosso entender, o Estado não tinha que gastar com isso, porque o país já gasta com isso. Então, o SUS tem que entrar na unidade prisional, com os seus médicos, com as suas enfermeiras ou enfermeiros. O país repassa para os municípios uma fortuna para a educação. A educação não devia ser feita ou refeita pela Secretaria de Assuntos Penitenciários. Devia ser feita, a educação, pela Secretaria Municipal de Educação ou estadual, a depender do curso que aquele preso ou aquela presa faz. Então, a ideia é abrir as portas do sistema prisional para as políticas públicas, para ver o preso e a presa como sujeito de direito. Essa é a lógica. Por isso que nós fomos ao Ministério da Educação, e hoje o Brasil tem 127 mil vagas para o preso e a presa. O que nós temos dificuldade é conseguir preencher essas vagas, por incrível que possa parecer. Para esse ano nós temos 40 mil vagas do Pronatec, e estamos tendo enormes dificuldades para conseguir fazer com que o preso do semiaberto, porque esse ano é para o semiaberto, e para o aberto, e para o egresso, sair da unidade e conseguir autorização judicial para o preso estudar no Senai, no Senac, no Sistema S e correlato. Nós não conseguimos deslanchar. Falaram, não tem vaga, agora tem, não tem como a gente levar adiante, por falta de cultura mesmo. Então, nós tivemos que abrir esse ano o Pronatec para o preso no fechado, e o programa ir para a unidade,
E outro problema é, chega na unidade e não tem espaço para dar aula, não tem sala de aula, porque os espaços de sala de aula foram ocupados por vivência. O preso, o diretor não tem lugar para colocar, então os lugares do ecumenismo, lá, os espaços de religiosidade são ocupados por vivência. O espaço de educação é ocupado por vivência, saúde é ocupado por vivência, porque você tem uma demanda enorme, não tem onde colocar, você cria, né, você recria o espaço prisional. Mas a ideia, como eu dizia, não é refazer a roda, reconstruir. É usar o que tem e o preso seco, porque ele custa, até porque o preso, para fins de repasse do Ministério da Saúde, ele conta como município. Eu recebi agora, essa semana, um ofício de um prefeito, falou, olha, a gente já construiu 2 unidades estaduais, dá para construir uma federal? Aí eu vindo até o fim do ofício, porque se nós conseguimos passar de 9.500 habitantes para 10.000, o fundo de participação do município vem mais. Falei, nossa, o cara quer preso para contar, fazendo a conta dele, para aumentar o fundo de participação. Falei, genial, vou pegar esse ofício e levar para os outros prefeitos. Porque tem município do Brasil que tem mais gente presa do que gente solta. E aí o repasse do Ministério da Saúde é muito maior porque o preso é contado como munícipe. Então não é tão ruim assim, até porque nós temos no Brasil, esqueci de dizer, tínhamos em dezembro de 2012, 1.478 unidades prisionais. Aí consideradas as cadeias, as delegacias, também as carceragens onde tem pessoas presas. São quase 1.500 unidades prisionais no Brasil. É um grande negócio, vamos combinar, né? Porque os presos têm que tomar café da manhã, almoçar, jantar, e muitos recebem o lanche da noite. É negócio. E olha que eu estou falando da questão economicista. Vou deixar para os meus colegas aqui falar da questão da humanidade. Daí a solução que nós estamos tentando encontrar com as parcerias com os estados, nós não podemos nos esquecer que o DEPEN é um departamento penitenciário nacional. Nós temos que respeitar a peculiaridade local. Cada estado tem uma peculiaridade. O estado de São Paulo já investiu bastante na questão prisional. Nós encontramos alguns estados da União, né, federados, que não houve gasto de 1 centavo ao longo dos últimos 50 anos em construção ou em aparelhamento, tudo federal. Que o gestor, nem quando ele manda o orçamento para a Assembleia Local, ele não coloca no orçamento nem mesmo a contrapartida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para a construção de unidades com dinheiro federal. Nem contrapartida. Estive conversando com alguns secretários, eles têm que ir até o Banco do Brasil pedir empréstimo para dar contrapartida dos 10% do dinheiro que o governo federal dá. Ou seja, não pensam no sistema prisional. Porque, eventualmente, não dá voto. Eventualmente, não dá mesmo. Entendeu? Então, construir escola é uma coisa, construir presídio, então é com dinheiro federal que é feito. Mas não, só que nós hoje temos em carteira 153 construções em andamento no governo federal, mas nós tivemos que cancelar 30 quando nós chegamos em 2011. Me chamaram de paulista maluco. Esse paulista é maluco, porque eu cancelei vários contratos, porque tinha contrato desde 2004 com repasse feito, e não construiu dinheiro na Caixa Econômica rendendo juros lá. Então nós cancelamos algo em torno de 138 milhões e devolvemos para o Tesouro limpinho para poder ir buscar de novo. Porque os estados não construíram com dinheiro federal. Mesmo com dinheiro federal, o Estado não construiu. Mas eu vou falar da efetivação muito, muito rápida. Essas são as ações, aí a apresentação vai ficar para os senhores, não sei se a OAB disponibiliza, é bem pesado, é público, até porque a Lei de Acesso à Informação vige, e qualquer cidadão que quiser informação tem direito de pedir, então, antes que peçam, já deixo para conhecimento. Então, nós tivemos que criar um olhar holístico, ou dentro desse aspecto holístico de especialidade, porque as mulheres não tinham seu espaço dentro da unidade. Mas a doutora Rosemary vai falar, mas queremos um grupo, por inspiração aqui do Estado de São Paulo, e nós priorizamos gastos com as mulheres. Nós temos que levantar indicadores, fomentar a participação cidadã nos estados, porque a mulher presa, ela, pior que o homem, ela não é vista. Você vai numa unidade masculina, você vê uma fila enorme de visita, cheia de mulher. Agora você vai numa unidade feminina, você não vê ninguém na fila. Né? Ninguém cuida, da cuidadora. Isso é um problema também na política. Elaboração de uma política, não só de programa,
política de Estado, programa de governo, né, mudar a lógica, transformar numa política para quem quiser chegar lá, quem chegar lá independentemente de partido, ter continuidade. A Escola Nacional, a Escola Penitenciária Nacional, que na LEP fala Escola Penitenciária Nacional, a denominação, mas nós achamos que o nome Escola Penitenciária é muito pesado. Nós, apesar da LEP vai fazer aniversário ano que vem, ela não existia ainda. Alguns estados tinham e nem todos. Então, fomentamos a criação das escolas, porque não adianta o servidor prisional não ter qualificação. Se ele tem a missão de participar da ressocialização, ele tem que estar qualificado. E não tem como não ter uma escola de serviços penais. Então, qualificar o servidor é melhorar a atividade fim. Inclusive, nós estamos dialogando com as federações para que haja uma lei geral para os servidores prisionais, porque eles não entendem, inclusive, a própria missão. Muitos deles não têm condições de se identificar nesse ecossistema, eu diria. Você tem Estado que tem uma denominação, Estado que tem uma exigência no concurso, então temos que uniformizar isso para que o próprio... Então, discutir, o servidor prisional não pode ter arma de fogo. Eu falei isso com o ministro, se houver a contrapartida da atividade exclusiva, não tem problema, porque o policial é 24 horas policial, o promotor é 24 horas promotor. O servidor prisional não é. Se ele abrir mão da exclusividade, se ele for servidor prisional exclusivamente, acho que a arma de fogo ou tantos outros direitos que ele vê como legítimos virão, mas tem que abrir mão também dessas circunstâncias. Então, aí estão, se os senhores leram, né? Eu vou ler só o azulzinho, depois, se os senhores conseguirem ler os demais, nessa linha, a implantação das escolas estaduais também é a partir de um conceito de rede. Né? Nós hoje fazemos um curso de AD, de especialização na saúde no sistema prisional. Lamentavelmente, por exemplo, a tuberculose graça nas unidades prisionais 38 vezes mais do que na rua. Então, se não acabarmos com a tuberculose no sistema prisional, a gente não vai acabar com a tuberculose fora do sistema prisional. Assim também as doenças de pele. Se nós não acabarmos com as doenças de pele no sistema prisional, ela não vai acabar aqui fora, porque as pessoas circulam e vão muito lá dentro. Então, não só para o preso, mas para nós também é inteligente cuidar desse ambiente. Não é concebível uma pessoa que fique ali dentro 24 horas por dia saia analfabeto. Né? Especialmente com os métodos de alfabetização que aí existem. Então, o governo está investindo recursos da ordem que nós temos aí para alfabetizar. Qual é a sacada? A sacada é transformar o servidor prisional em educador. E eles estão recebendo e aumentar o recurso, o repasse como professor, né, por turma de 500, parece pouco, mas R$500, quando se paga 200 para o preso, para a pessoa fora, por turma, por mês, além do salário. Então, aumentamos de R$500 a R$1.000 para o servidor prisional alfabetizar. Então, ele ganha, trabalha, e o preso ganha remissão. Plano estratégico de ensino no sistema prisional, temos que entender o que é currículo. Nós temos uma grave dificuldade no sistema prisional para dar continuidade, porque ele muda muito de unidade prisional, ele sai e ele abandona o curso. Então, ter facilidades para o preso e a presa, quando saírem, continuar a estudar. Porque eles só continuam lá dentro, muitas vezes, para ter a remissão pelo estudo, para poder ganhar a liberdade e param. E aí para a qualificação. PROCAP é um recurso nosso para construção civil, panificação, corte e costura industrial. Nós escolhemos esses 3 eixos, porque é o que mais fácil o preso consegue sair e trabalhar. Porque se o egresso, vai numa empresa, bate lá, quando pedem a folha de antecedentes dele, a certidão de distribuidor, ele está na roça. Então, são trabalhos que você tem condições de assimilar no mercado sem mesmo puxar a folha de antecedentes. Eu duvido aqui que os senhores tenham pedido, numa reforma da casa dos senhores e das senhoras, a folha de antecedentes de um pedreiro, de um ajudante de pedreiro que entrou na sua casa, fez a sua reforma. Então, isso dá condições do preso, do egresso e da egressa trabalhar. Panificação. Os senhores têm ideia de quantos padeiros o Estado de São Paulo precisa hoje? 16 mil. O pãozinho que nós todos comemos hoje de manhã provavelmente foi feito por algum egresso. Tá? Porque se a gente ensina o egresso, ele tem. E é um trabalho noturno, enfim, tem que dar essa qualificação. Sem corte e costura, a mulher trabalha onde quiser se conseguir ter um microcrédito
para ser... Aliás, para a gente ajustar uma roupa está difícil, porque você não acha uma costureira com qualidade. Então, assim, são coisas pequenas que vão impactar na vida dessas pessoas, que não precisam bater na porta de uma empresa, porque elas não vão ser... Daí o investimento dessa ordem. Pronatec foi um salto que no momento nós achamos que ia virar rapidamente. São 90 mil vagas, o governo federal tem que entregar até 2014 1 milhão de vagas para o Pronatec. Pronatec Turismo, Pronatec, enfim, Pronatec Programa Nacional de Ensino Técnico. Repasse, o programa paga roupa, paga tudo. Paga transporte, paga comida. E para a gente ajudar o MEC a bater meta, nós fomos lá e conseguimos 90 mil vagas. Eu estou desesperado para conseguir efetivar isso, porque se a gente não conseguir matricular em 2013, 2014 esses 90, nós vamos perder para 2015. Então não vão, você não tem bala na agulha. Então eu preciso disso. Quem estiver envolvido com isso, por favor, nos ajude a ajudar os presos. Tá? Saúde no sistema prisional, simplesmente aparelhar as unidades básicas de saúde não chegam na unidade prisional, e a lógica é pegar o preso da unidade e levar na UBS mais próxima. Isso é um transtorno para o servidor, para a sociedade. Então, aquelas unidades que têm condições receber os serviços dentro da unidade, colocar o preso no SUS, ter cartão SUS para todos os presos e presas, e imunização, já nós estamos entrando no 3º ano de imunização, H1N1 e todas as outras vacinas obrigatórias. A gente está conseguindo vacinar o preso, a família do preso também. Tá? Rede Cegonha entrou para a mulher, para a gestante, para a parturiente, nutrizes poderem ter apoio, porque é um absurdo. Eu vi isso em Santa Catarina, fiquei chocado. Um menininho atrás da mãe andando com a mão para trás, né? E com a cabeça baixa.